Sumire, pensativa com o que fez, chega na sala de Amado, onde ela encontra Kawaki prendendo um cientista na parede, sendo um pouco agressivo por conta do que o velho fez com seu corpo. Kawaki pede para que Amado mude as configurações de si para ofensivas, para poder lutar contra os Shinjus, e se ele não fizer isso, vai eliminá-lo sem hesitar, pois ele não passa de um nada para o garoto. Amado tenta dizer algo, mas Kawaki o alerta para ele pensar bem no que falar, só que Amado é muito esperto e dá o comando para que Kawaki durma, no que o garoto é desligado instantaneamente, beijando o chão na hora. Sumire se assusta, pois é o mesmo estilo de comando que o cientista adicionou na Delta para desligá-la. Amado aproveita Sumire e pede para retirá-lo dali juntamente com ele. Já em Suna, Mitsuki, Sarada e Ryu chegam até Araya e Yodo. Após se apresentar, Ryu percebe que está sendo bem encarado pela Yodo, no que deixa os outros em choque, pelo monstro perceber isso já de cara. Araya pede para Yodo disfarçar e agir como tal, enquanto Sarada dá desculpa de que ela é meio tímida com pessoas novas. Já em outro lugar de Suna, Konohamaru está com Matsuri, o clone de Moegi. Konohamaru destaca que Matsuri está bem e não tem nada com seu corpo e nem com sua pele. Matsuri diz que ela não sabe o que aconteceu e que conversando com ele, ela se sentiu bem melhor, podendo ser ela mesma, deixando o ninja de Konoha sem graça. Enquanto conversam, ela pergunta se pode chamá-lo de Konohamaru-chan, no que fez ele lembrar de Moegi, de como ela começou a chamar ele por esse mesmo jeito, deixando ele bem assustado e triste. Matsuri pergunta o que aconteceu com ele e diz que não aconteceu nada. No deserto, Ryu pergunta sobre os rastros de Boruto que Mitsuki e Sarada disseram, mas de tantos eles fazerem cena, Ryu ativa sua habilidade de detecção de areia magnética, espalhando ao redor, pois se tiver rastros de Boruto ali, certamente ele o encontrará na hora. Yodo continua encarando Ryu, que fica cada vez mais desconfiado das coisas, percebendo uma imensa sede de sangue vindo dela, no que Yodo diz que eles são ninjas, e isso é normal. Mitsuki então tenta mudar o foco da conversa, dizendo que eles querem Boruto para eliminá-lo, por ser um desertor, e pergunta quais os motivos deles. Ryu diz que nem ele sabe direito, mas Boruto sabe demais das coisas, principalmente sobre eles, sobre a alma espinhosa e tals. Por isso jura que quer eliminá-lo, no que eles já o questionam sobre o assunto, pois Boruto já falou para eles a respeito dessa alma espinhosa que eles têm. E é aí que Sarada teve uma ideia arriscada, pedindo para que Ryu usasse a alma espinhosa para atrair Boruto. Já em Konoha, Kawaki acorda, com o Amado pedindo para ele se acalmar. Amado entende que os Shinjus são uma grande ameaça e que precisa ser detidos, e que para isso ele realmente precisa modificar Kawaki para um modo mais ofensivo. Só que para ele fazer isso, o velho apresenta uma condição, apenas uma, galera: reviver sua filha, fazendo com que Kawaki crave o seu karma no novo clone da Akebi para ela reviver, pois como a gente sabe, os dados delas estão inseridos no karma de Kawaki, e depois de muitas falhas, Amado conseguiu esse método divino para reviver sua filha. Depois que o garoto fizer isso, ele modifica o Kawaki. Só que Kawaki já dá uma direta e diz que se ele reviver ela e ela se tornar um Otsutsuki, ele vai eliminar ela de imediato, no que Amado concorda, mesmo já deixando claro que vai evitar isso com todas as suas forças. Kawaki então não aceita no momento, pois tem uma ordem de prioridades e precisa que o cientista alimente seu poder primeiro, pois não quer criar outra ameaça, mas não descarta a possibilidade de cravar seu karma na Akebi após terminar de eliminar todas as ameaças de agora. Amado fica nervoso e diz a Kawaki que do jeito que o garoto está agora, ele é praticamente um imortal, mas se jogar tudo para suas habilidades defensivas, ele não garantirá que Kawaki possa ficar vivo caso tenha um ferimento grave, tendo a possibilidade de ter um fim em seus planos. Mas Kawaki retruca que não quer garantia de vida, mas sim um aprimoramento além de seus limites, seja como ciência ou com qualquer tipo de técnica, para conseguir derrotar os Shinjus, Koji e Boruto, e só depois ele vai ajudar o Amado com sua filha, deixando o cientista irritado e Sumire assustada. Na Vila da Areia, Matsui está feliz, dizendo que esse é o melhor dia da vida dela, só por estar conversando com Konohamaru. Ele, todo sem graça, pede para ela parar de chamá-lo de Konohamaru-chan. Matsuri, curiosa, pergunta o motivo. Ele explica que só uma pessoa o chamava assim, e que isso deixa ele constrangido. Na hora, Matsuri fica com ciúmes e já quer saber quem é. Konohamaru tenta desconversar, dizendo que não era ninguém importante, mas Matsuri suspeita que seja Moegi e fica furiosa, ameaçando ele,
perguntando o que ela significa para ele, se armando toda para atacá-lo. Enquanto isso, do outro lado, Ryu concorda com a ideia de Sarada, achando genial. Ele então retira a alma espinhosa do próprio corpo e faz-a levitar. Todo mundo para observar. Yodo, percebendo que aquela era a alma para salvar Shinki, avança para pegá-la, mesmo com Araya gritando para ela não fazer isso. Quando Yodo está prestes a agarrar a alma, Ryu age rapidamente e aprende com sua areia, como se tivesse previsto a situação. Mitsuki, vendo aquilo, pensa que Ryu é mais esperto do que ele achava, já que a areia dele estava controlando todo mundo preso ali. Ryu, vendo essa cena toda, diz que os ninjas são cruéis e que sua traição vai traumatizá-lo. Logo, ele se vira para Yodo e avisa que ela precisa de uma lição. E sem perder tempo, Ryu começa a controlar Sarada com sua areia magnética, fazendo a garota ir para cima da ninja da areia com uma kunai. Mas antes que Sarada acerte Yodo com o controle de Ryu, Araya aparece e usa sua lâmina seladora de partículas, salvando as duas do monstro. O golpe dele neutralizou a areia de Ryu, quebrando o controle que ele tinha sobre os outros. Araya então explica que esse jutsu foi criado para lutar contra Shinki, mas ele nunca imaginou que precisaria usar nessa situação. Ryu fica indignado e resmunga que isso não é justo. Em um flashback, Shinki passou o seu chakra para a espada de Araya, permitindo que ele combinasse seu Kenjutsu de vento com a areia de ferro, para conseguir controlar um pouco a areia. Araya diz que desse jeito Shinki jamais seria capaz de derrotá-lo, mas Shinki apenas sorriu, dizendo que aquilo só servia para equilibrar as coisas. Araya sorri e diz que Shinki está subestimando ele. Shinki observava seu pai adotivo Gaara ao lado de Kankuro e Yodo, e diz que o treinamento, a luta, o esforço tinha um único propósito para ele: proteger seu pai Gaara. Araya, já conhecendo bem essa obsessão de Shinki, fala que o garoto sempre coloca Gaara acima de tudo, mas que talvez fosse a hora de pensar também em Yodo. Shinki não perdeu tempo e rebateu, dizendo que Araya fazia exatamente a mesma coisa, só que com Yodo ao invés de seu pai. De volta ao presente, na batalha, Araya corre em direção a Mitsuki com sua espada, que estava imbuída com o chakra de Shinki, e com um golpe, ele quebra o controle de Ryu que tinha sobre Mitsuki. O ninja de Konoha agradece e logo os quatro se reagrupam. Araya assume a liderança, pedindo que foquem no ataque, enquanto ele lida com a areia de ferro de Ryu. Ryu então diz que eles estão subestimando ele demais, deixando ele animado. Sem perder tempo, Ryu usa sua areia de ferro, atacando os quatro de uma vez, mas Araya, com a força do chakra de Shinki em sua espada, consegue anular os ataques. Mas Yoda é atacada pelas costas, fazendo Araya salvá-la do ataque. Sarada tenta a usar o seu jutsu bola de fogo contra Ryu, mas é inútil, pois ele rapidamente se defende com sua areia. Mas isso foi apenas uma distração para Mitsuki, que no modo sábio, modo Seninka, surge pelas sombras e captura o monstro com suas cobras de chakra. Mas o que ninguém esperava era que Ryu se transformasse em partículas de areia de ferro, escapando do ataque. Mas Yodo não se deixa enganar tão fácil e usa o seu jutsu de rastreamento aguçado, e ela percebe a fricção da areia no ar e deduz exatamente onde Ryu atacaria. Sem perder tempo, avisa os outros. Araya aproveita a oportunidade e agrupa sua areia de ferro usando o chakra de Shinki em sua espada, para conseguir assim atingir Ryu antes que ele tenha a chance de reagir. O ataque o pega de surpresa. Mitsuki não perde tempo e usa suas cobras para o ataque, acertando Ryu em cheio e o lançando para trás. O impacto foi forte e jogou para longe. Ryu então tenta mais uma vez se transformar em partículas para escapar, mas Sarada já estava preparada e em um piscar de olhos canalizou seu Chidori e avançou contra o monstro, acertando ele. Mas o golpe não acertou em cheio, deixando Ryu fugir, se transformando em partículas novamente, evitando uma derrota de imediato. Enquanto a luta seguia intensa, no outro lado a tensão entre Matsuri e Konohamaru só aumentava. Ela estava furiosa e não aceitava o motivo pelo qual ele não gostava de ser chamado de Konohamaru-chan. Para ele, aquilo simplesmente o deixava desconfortável, mas Matsuri não se deu por satisfeita. Disse que isso é injusto, porque Moegi podia chamar ele assim, mas ela não. Ela começa a gritar com o ninja, o repreendendo do porquê não pode chamá-lo daquele jeito, enciumada a ponto de começar a partir para a agressão, tentando sufocá-lo, percebendo que a situação saiu do controle rapidamente. Enquanto isso, em Konoha,
Eida observava tudo, analisando o que estava realmente acontecendo. Ela percebeu que Matsuri não queria apenas um apelido, mas sim era que Konohamaru aceitasse seus sentimentos, algo que ele parecia não entender. Para ela, esse era o verdadeiro motivo de todo o surto. Eida conta tudo o que está acontecendo para Boruto e Kashinkoji. Konohamaru está em perigo e os outros estão lutando contra Ryu no momento e não conseguindo dar suporte ao ninja. Boruto fica preocupado ao saber da situação e sentiu vontade de ajudá-los imediatamente, mas foi parado por Koji, que aconselhou a esperar o momento certo para agir. Mesmo sabendo que isso era o melhor a se fazer, Boruto não conseguia esconder sua aflição. No esconderijo do Shinjutsu, Jura reflete sobre a essência da vida e sua evolução. Para ele, tudo deveria seguir o fluxo do instinto, mas os humanos se apegam demais àquilo que chamavam de razão. Em sua visão, a inteligência humana se tornava um obstáculo para a verdadeira evolução, criando conflitos internos que apenas enfraquecem a espécie. Diferente deles, que seguiam os seus instintos naturais sem hesitação, os humanos carregavam essa limitação como um fardo, algo que no fim poderia ser sua maior fraqueza. Mamushi, o clone de Bug, lamentou a situação, afirmando que eles não têm nada a ver com isso, mas Jura discorda, dizendo que não tinha tanta certeza. Para ele, essa era apenas uma das muitas consequências negativas da inteligência humana, mencionando um conceito ainda mais problemático, que é o amor. A cena volta para Matsuri, que pela primeira vez começa a se questionar sobre o que realmente sente. Ela não entende o porquê aquele sentimento por Konohamaru crescia dentro dela, mas em sua mente distorcida chegou à conclusão que devorá-lo poderia ser a solução. Se o consumisse por completo, talvez conseguisse se livrar desses sentimentos que a enfraqueciam. Ao mesmo tempo, Jura continua sua reflexão em relação ao amor. Ele acreditava que a consciência humana era um obstáculo, um peso que fazia com que suas decisões fossem baseadas em emoção, ao invés de pura sobrevivência. Ele fala sobre o trio Inushikacho, que para ele a decisão deles de proteger Himawari havia sido muito idiota, algo que só levou Inojin Yamanaka a perder a vida de forma inútil. Hidari pergunta o significado do amor e se aquilo poderia ser uma doença. Jura responde que apesar de ser um conceito amplamente discutido em livros, era difícil de definir. O amor trazia problemas e era algo que eles não podem ignorar. Na batalha, Yodo percebeu que Ryu estava prestes a atacar de novo pelo céu. Araya não perdeu tempo e conseguiu revelá-lo mais uma vez, mas do nada Ryu invoca diversos humanoides para a batalha. Mitsuki e Sarada tentam conter o avanço dos monstros, mas foram vários deles trazidos para o campo de batalha. E no meio de tudo isso, um dos humanoides conseguiu morder Yodo. Araya reagiu rapidamente, tentando cortar a criatura com sua espada, mas isso era estratégia de Ryu, pois a espada ficou presa no corpo do monstro, fazendo Ryu aproveitar a abertura e jogar um dos humanoides para o outro humanoide absorver, levando a espada de Araya. Com isso, ele conseguiu neutralizar a vantagem que o grupo tinha contra ele. E por fim, Matsuri intensifica seu ataque a Konohamaru e diz que vai se tornar um só com ele. O ninja grita de dor por conta das madeiras entrando na sua pele, mas Matsuri se irrita com isso e dá duas opções a ele, de quebrar o pescoço dele para ele parar de gritar ou ter uma conversa amigável enquanto é devorado por ela. Nesse momento, Konohamaru lembra das palavras de Shikamaru, dizendo que ele precisa domar essas criaturas, fazer amizade, pois ainda são filhotes, são inocentes de tudo. Logo, Konohamaru usa as falas de Matsuri contra ela mesma, dizendo que hoje ela disse que era o melhor dia da vida dela por conversar bastante com ele, e se ela o devorar, nunca mais vai ter uma conversa boa dessas com ele de novo. Mas Matsuri diz que foi divertido, mas ao mesmo tempo assustador, pois seus sentimentos estão confusos, deixando ela louca, e isso faz com que ele seja uma existência extremamente perigosa. Parte de seus sentimentos diz para ela devorá-lo, e outra parte não quer isso, fazendo ela querer acabar com isso logo, apertando Konohamaru ainda mais, fazendo o ninja gritar mais ainda de dor. No outro lado, a batalha continua, Araya lutando contra Ryu sem sua espada banhada com chakra de Shinki, usando seu Kekenjutsu de estilo vento, só que ele é atingido pelo monstro
E em seguida, Mitsuki ataca Ryu, e o monstro esperto usa Araya como escudo, somente para pegar Mitsuki de surpresa e golpeá-lo com força, fazendo ele se destransformar. Sarada fica preocupada, mas Ryu consegue capturar Araya e Mitsuki, os fazendo de reféns. Araya pede para Sarada e Yodo fugirem, mas Ryu dá o papo e diz que ninguém vai sair dali facilmente. Ryu então faz uma proposta, pois não quer eliminar ninguém ali sem obter nada, e diz que deixará todos viverem se eles disserem onde Boruto, Otsutsuki ou alguma pista, fraqueza, qualquer coisa que leve a ele ou ao ajudante dele, e em troca disso deixaria eles irem embora. Mitsuki diz para eles fugirem, pois Ryu não vai deixar ninguém sair vivo dali, no que o monstro fica ofendido por ser comparado a eles, pois foram eles quem traiu primeiro. Yodo, vendo a situação complicada, pede para Sarada passar algumas informações sobre Boruto, pois óbvio que ela deve saber de algo, mas a garota Uchiha fica surpresa, pois Yodo quer fazer o que o monstro quer, além do mais, sem garantia de que vão sair vivos dali. Yodo ainda continua pressionando Sarada, mas a garota diz que não quer se salvar à custa de seus companheiros, e logo ela lembra da fala de Sumire, dizendo que elas apoiam Boruto abertamente e não sabem nada sobre ele, e é por isso que elas vivem livres, pois não obtêm nenhuma informação sobre o garoto Otsutsuki. Yodo novamente pressiona Sarada, pois como ela pode proteger um renegado desse jeito, sendo que ele traiu a vila, mas que agora entende a Sarada, pois faria tudo para proteger alguém especial para ela, mesmo que o mundo esteja todo contra ele. Yodo diz que ela é assim em relação ao Shinki. Ryu fica sem paciência e pergunta se terá de eliminar todo mundo ali, no que Yodo diz que não tem nenhuma informação, mas ela pede para Ryu a levá-la, pois ela vai cooperar com suas habilidades de rastreamento, pois ele não tem nada a reclamar se as informações vierem depois, mas a única coisa que ela pede em troca é a liberação dos seus aliados ali no momento. E já no outro lado, vemos Konohamaru numa situação mais complicada ainda. Matsuri está o apertando cada vez mais, só que ela começa a chorar do nada, não entendendo o que é aquilo. Konohamaru grita seu nome, e nesse momento ela se assusta, pois seus batimentos começam a acelerar, não entendendo nada do que saem de seus olhos. Konohamaru então pergunta do porquê ela está derramando lágrimas, confundindo o monstro. E ele diz que isso é porque ela está triste e não quer devorá-lo. Matsuri se sente cada vez mais confusa pelas palavras do ninja, entrando em desespero. Ao mesmo tempo, no esconderijo dos Otsutsukis, Jura sente a emoção e derrama lágrimas também, com Hidari observando atentamente. Na batalha, Konohamaru tem a ideia de segurar nas mãos do monstro para selar uma relação especial, no que ela aceita. Quando os dois juntam as mãos, Matsuri começa a se acalmar com o calor do contato, só que nesse momento Konohamaru lembra das palavras de Shikamaru, de traí-los e depois domá-los, e acabar com eles sem falhas. Com isso em mente, o ninja usa o Odama Rasengan, desintegrando o monstro. Jura, vendo tudo no esconderijo, explica o que aconteceu, que Matsuri hesitou em devorar Konohamaru e por causa do amor foi enganada, tomando um contra-ataque em seguida. Mas Konohamaru também, por causa do amor, hesitou de forma estúpida, deixando escapar a vitória sobre o monstro, que se irrita com o ninja. No outro lado, Yodo é empalada pela areia de ferro de Ryu, que recusou a oferta da ninja, avisando que não aceita ordens de ninguém. Sarada corre preocupada em direção a Yodo. Araya se irrita com Ryu e Yodo percebe que não ia dar certo e que já era para ela ali naquele momento. Ao mesmo tempo, Sarada é capturada por Ryu e diz que agora ele tem todos como suas marionetes. Yodo, em um último esforço, diz que a garota entende a Sarada, que não se entende o suficiente, que não compreende seus próprios sentimentos. Sarada fica confusa com o que Yodo está dizendo, mas a ninja continua dizendo que a Sarada está enganando inconscientemente a si mesmo e não está aproveitando seu verdadeiro potencial, está deixando estragar um grande poder dentro dela. Ryu se irrita e diz que passou o tempo dela ir de base. Logo, ele faz com que Sarada pegue uma kunai para eliminar a Yodo, que continua dizendo que não sabe por que Sarada está segurando tanto e que está tudo bem se ela não quiser usar pelo bem de todos, mas que pode ser usado pelo bem de uma pessoa especial para ela, fazendo ela lembrar de Boruto. Nesse momento, Ryu ordena que Sarada elimine Yodo, mas o golpe parece errado. Sua areia de ferro está se soltando e sendo sugada por um buraco que apareceu, fazendo ele perder o controle sobre todos ali.
ali, Mitsuki percebe que a areia está sendo sugada para esse buraco também, e quando ele olha para a garota Uchiha, percebe algo surpreendente. Sarada ativa nada mais nada menos que o seu Mangekyo Sharingan, deixando Mitsuki e todos ali surpreso, principalmente Ryu. Bem galera, esse foi o resumo de Boruto to Blue Vortex, espero que tenha gostado e se gostou já sabe, deixa aquele like e se não for inscrito ainda se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Então até o próximo vídeo, fui!